Dirijo-me aos queridos nesta hora para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. O tema do nosso estudo desta hora é assim: olhe para Jesus e viva. No texto do profeta Isaías, no capítulo 45, o verso 22, a Bíblia diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Profeta Isaías, meus prezados ouvintes, ele é chamado do profeta messiânico do Velho Testamento, porque os seus escritos apontam diretamente para Jesus. O profeta Isaías teve uma morte terrível, ele foi cerrado ao meio, mas um homem que deixou um registro tremendo para as futuras gerações. Neste verso, quando ele nos incentiva, nos motiva a olharmos para Jesus, há algumas considerações interessantes aqui. Em primeiro lugar, o caminho mais simples para a salvação é olhar para Jesus. Não há outro, meus irmãos. Em Mateus capítulo 1, 21, a Bíblia diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, neste momento, eu quero incentivar você a olhar para Jesus. É o caminho mais simples, é o caminho mais rápido. Olhe para Jesus e viva. Olhando para Jesus, diz a Bíblia, autor e consumador da nossa fé. Então, olhe para Jesus neste momento, meus prezados. Em segundo lugar, quem pode olhar para Jesus? Todos os homens. Em João capítulo 6, 37, a Bíblia diz assim: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Meus prezados, venha a Jesus. Todos podem olhar para Jesus. E nesse momento eu convido você a abrir o seu coração e a olhar para Jesus, como diz o profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus, diz a Bíblia, e não há outro. Então, todos podem olhar para Jesus, todos os homens, em todos os tempos. Você pode olhar para Jesus, a sua família pode olhar para Jesus, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, os seus amigos, todos podem olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sim, em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Queridos, este é o desejo de Jesus. Ele veio para salvar a todos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o desejo de Deus é que todos os homens, em todas as épocas, se salvem olhando para Jesus. Mas em terceiro lugar, como devemos olhar para Jesus? Sim, devemos olhar para Jesus cheio de fé, como Israel olhou para a serpente de bronze no deserto. João capítulo 3, 14 e 15, diz assim a Bíblia: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Sim, meus prezados, meus queridos, devemos olhar para Ele com fé, devemos olhar para Ele crendo que Ele pode, e Ele quer, e Ele vai resolver os nossos problemas, as nossas questões, principalmente em relação à vida eterna. Então, precisamos olhar para Ele com fé, confiança, com fé e esperança, crendo que Ele pode, e Ele quer fazer por nós, meus prezados ouvintes. Mas em quarto lugar, nós olhamos para o passado, para aquele que morreu por nós. Sim, Romanos capítulo 8, verso 34, a Bíblia diz: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes se ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Este texto é tremendo, este texto nos dá uma garantia, porque quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a cruz de Jesus, sim, ali na cruz, os meus pecados e os seus pecados foram levados por Cristo Jesus. Meu amigo, você não pode olhar só para frente, mas precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para aquele que morreu por nós. Há 2000 anos aproximadamente, ali no Calvário, Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver e termos vida eterna. Mas em quinto lugar, olhamos para o alto, para aquele que está vivo. Amém? Jesus está vivo, amém, Ele está vivo. Hebreus capítulo 12, verso 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus está vivo e Ele intercede por nós. Ele está sentado à direita do trono de Deus e Ele intercede por nós. Olhe para Jesus, olhe para o alto. Jesus está atento, meus prezados ouvintes. Mas em sexto lugar, devemos olhar para o futuro. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Ele, todos podem olhar, precisamos olhar com fé, precisamos olhar também para o passado, para aquele que morreu ali na cruz. Também precisamos olhar para o alto, porque Ele está à direita do trono de Deus. Mas, meus prezados, também devemos olhar para o futuro, para aquele que virá. Sim, Jesus virá buscar a sua igreja, Jesus virá buscar o seu povo, tão certo como o ar que respiramos, Jesus voltará. Em Tito capítulo 2, verso 13, a Bíblia diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aperfeiçoamento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos nesta expectativa da volta do Senhor. Eu creio que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu creio que Jesus está voltando para buscar o seu povo. Sabe? A igreja vai para o céu, o colégio não vai para o céu, o orfanato não vai subir para o céu, o asilo não vai subir para o céu, os hospitais não irão subir para o céu, mas, meus prezados ouvintes, Jesus virá buscar a sua igreja. E eu quero convidar você nesta hora a fazer parte da igreja de Jesus. Não fique de fora, haverá um momento glorioso, quando Ele irá chegar nas nuvens com os santos anjos, e Ele vai chamar, e a igreja vai subir. Sim, meus prezados ouvintes, devemos olhar para o futuro, devemos olhar para o futuro, para aquele que virá buscar a igreja. Você já pertence à igreja? Você já é um filho de Deus? Jesus já mora no seu coração? Jesus é o dono da sua família? Você pertence a Jesus? Eu convido nesta hora a entregar a sua vida a Jesus.
Se você já é um crente, graças a Deus, permaneça firme, convicto de que você é um filho de Deus, que você está olhando para o futuro, que você está na expectativa da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Corramos todos para os braços de Jesus. Ele está de braços abertos. Por isso que Isaías diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu quero neste momento orar por você e orar com você. Deus, no nome de Jesus, suplico ao Senhor que derrame bênçãos divinas, celestiais, na vida de todos que estão a nos ouvir neste momento. Pai, que a tua graça, e se há alguém que está me ouvindo agora, que não tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, eu convido, ó Deus, toca nesses corações, ó Deus, abençoa aqueles que estão firmes na fé, para que permaneçam firmes cada dia. Deus, eu oro pela Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte. Cuida de todas as minhas ovelhas e, Pai, de todos os meus amigos, de todos que estão tendo acesso a esta mensagem, que a graça de Jesus, que o amor de Jesus esteja sobre todos neste momento. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja. Tenham todos um dia abençoado no nome de Jesus. Amém.